Olá, não bastassem tantas mortes, tanto sofrimento nas famílias, uma pesquisa mostra que o surgimento do vírus da Covid provoca uma alteração nos tipos de medos das crianças. Aquele medo do sobrenatural, o bicho-papão, o homem do saco, tudo isso ficou em segundo plano diante do novo medo real, a morte dos pais, doenças e muitas outras coisas. É o que mostra uma pesquisa feita na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com crianças de escolas ali da região. Vamos conferir com a autora dessa pesquisa? Muito bem, a nossa convidada aqui na Rádio Sonho é a psicóloga Geovana Figueira Gomes, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto. Tudo bem, Geovana? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Prazer em recebê-la aqui na Rádio Sonho. Quer dizer que a morte dos pais tomou o lugar do bicho-papão entre os medos das crianças? Como é que foi essa pesquisa? Quais foram os principais resultados, Geovana? Bom, a gente realizou a pesquisa, eu comecei o meu mestrado antes da pandemia, né? Então, a gente não esperava, né, que isso virasse um foco, né, no nosso trabalho. E então, como eu comecei antes, os dados iniciais não apontavam para isso, né? Assim, as crianças tinham suas preocupações, seus medos, mas não surgia essa preocupação com saúde, com a perda dos pais, né? Eram outras coisas que estavam ali, né? E aí, de repente, com a chegada da pandemia, né? Os resultados mudaram. Então, a morte dos pais é algo que começou a aparecer bastante. O próprio Covid, né? Alguns problemas de saúde. Então, foram coisas que surgiram aí inesperadamente como resultados, né? Isso assustou? Isso surpreendeu você na pesquisa? Olha, eu acho que não, assim, né? Porque eu acho que é esperado, né? Que esses medos passem a aparecer, né? Porque a gente passou por uma situação muito delicada mesmo, né? A pandemia foi assustadora para todo mundo, então eu acho que é natural que as crianças demonstrassem esse medo também. Mas é aí que a gente percebe o quanto que as coisas que ocorrem externamente podem impactar elas, né? De uma forma muito brusca, né? Uma forma assim inesperada. Elas também sentem o que está acontecendo ao redor e elas também vão ter medos de acordo com isso, né? Você chegou a elaborar um ranking dos principais medos depois desse resultado? Sim, sim. O primeiro lugar foi a pandemia, né? Foi o Covid, né? O vírus. E aí apareceram logo depois esses medos, né? Assim, de medo. É porque assim, apareceram em formatos diferentes, mas medo que os pais sofressem um acidente, medo que os pais ficassem doentes, medo da morte, né? Apareceram em formatos diferentes. E aí depois vem alguns medos mais, medos de inseto, medos de personagens, né, de filme de terror, ou alguns personagens fantasiosos também, né? Então vai chegando essa ordem, mas o que estava ali em primeiro lugar antes eram esses personagens, né? E aí eles vão lá para baixo no ranking e sobe o Covid, né? Quer dizer, o medo natural, né? O medo do natural superou o medo do imaginário, é isso? Isso, né? Porque é um processo normal quando a criança está na cidade, que ela começa a ter medos mais reais, né? Porque ela vai começar a ter mais noção do que é real, do que é externo a ela, da realidade. E só que a gente percebe que foi um processo mais brusco, né? Porque ter um acontecimento grande externo influencia mais. E aí isso acontece de uma forma um pouco mais acelerada, né? Não patológica, não é necessariamente isso vai causar algum dano, mas
a gente precisa ter cuidado e ter um olhar sobre isso, né? Assim, para não deixar gerar danos, né? A principal pergunta era do que você tem medo hoje, é isso? Uhum. Sim, do que uma criança tem medo hoje, das Tá. crianças de forma geral. Mas muitas vezes elas traziam os medos pessoais, né? E houve diferença de meninos para meninas? Olha, as meninas, desde o começo, desde a primeira fase, elas já mostram os medos mais reais, assim, parece que elas já têm uma conexão com a realidade um pouco maior nesse início. Os meninos, isso muda durante a pandemia. Foi até, eu acho que a presença dos meninos aí que mais influenciou os dados, né? Porque eles traziam muitos personagens de filme de terror, ou alguns, assim, de lenda urbana, coisas do tipo. E isso quase sumiu, né, na segunda fase para aparecer os outros medos mais reais. Bom, Giovana, você acha que essa é uma tendência daqui para frente? O medo do chamado lúdico, aquele medo imaginário, é, vai terminar ou não? O Olha, eu acho. bicho-papão, né? O homem do saco, aquelas coisas todas, isso vai terminar? Olha, eu acho que não termina. Tomara que não termine, porque é saudável, né? As crianças precisam ter fantasia também. Mas eu acho que a gente está se deparando com situações reais que podem ser muito mais invasivas. E o acesso que as crianças têm a essas informações tem muito menos filtro, né? Então, o acesso à internet joga elas com informações que às vezes elas não estão dando conta. Uma coisa que apareceu na primeira fase foi a Momo, que eu nem sei se o pessoal lembra, mas que ficou uma coisa muito famosa, assim, na época da coleta, e é um personagem fictício, mas que tem alguma coisa de realidade, porque aparecia nos videozinhos deles, ou eles achavam que ia aparecer, então a gente vai vendo que situações do cotidiano tendem a invadir muito mais, né, a vida dessas crianças. Muito legal a pesquisa da Giovana Figueira Gomes, da Faculdade de Filosofia e Letras de Ribeirão Preto. E essa pesquisa está aberta aí para consulta? Tá, vai ser publicada, né, na biblioteca virtual da USP, né? E vamos aí produzir mais material sobre isso, né? Produzir artigo. Temos as entrevistas aí que estão saindo, então tá aberta sim. Obrigado, Giovana, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Valeu, Giovana. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade. Um Tudo abração aí. certinho? Outro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.